pastor, o doutor Luiz de Matos, gravando agora o vídeo de número 14 do nosso grande seminário de antropologia, aonde estamos estudando a criação do primeiro ser humano que nós conhecemos por Adão. Nós encerramos os áudios anteriores explicando detalhadamente a primeira etapa. Etapa essa na qual Jesus manuseia o pó da terra, dando forma ao pó, de modo a construir como se fosse um boneco de argila, no caso, cuja semelhança é muito parecida com o nosso corpo físico. A esse boneco, que era feito de argila, ele aplica duas metamorfoses, transformando o pó da terra em carne e transformando a carne nos mais diferentes órgãos e tecidos do corpo humano. Ok? Na segunda etapa, que foi desenvolvida a partir do momento em que Jesus terminou de fazer o corpo humano, então Jesus sai de cena e permite que o Espírito Santo de Deus passe a desenvolver a segunda fase da criação do homem, e ele o faz assoprando nas narinas daquele boneco um fôlego que veio de dentro de si. Esse é o conceito de assoprar, passando aquele conteúdo, aquele ar, né? aquela consistência resultado do sopro, para o interior daquele corpo. Quando aquele corpo recebe aquele ar, aquele fôlego, não é? Então aquele corpo passa a receber o que nós chamamos de energia vital. Amados, a energia vital é a energia que se faz necessária ao corpo para exercer a vida. É por isso que ao final da primeira etapa não havia vida no corpo. O corpo estava perfeito, o corpo estava completo, o corpo estava ali exatamente como o nosso, mas sem vida, porque o Espírito Santo de Deus ainda não havia realizado o sopro, não havia concedido o fôlego da vida, e é o fôlego da vida que fornece a energia vital. Essa energia vital, meus amados, é aquela energia que vai gerar os sinais vitais. Para quem não sabe, os sinais vitais é o batimento cardíaco, é a pressão arterial, é o respiratório, é o tônus muscular, ok? Nós somos caracterizados por determinado tônus muscular. Esse tônus pode ser aumentado, a gente fica enrijecido, e esse tônus pode ser diminuído, nós ficamos mais mole, ok? Existe um tônus muscular que caracteriza a presença da vida, ok? Então, é assim, olha, presta atenção. O fôlego de vida fornece a energia vital. A energia vital aciona os sinais vitais e o coração começa a bater. E o pulmão começa a ventilar. E assim sucessivamente. Ou seja, os sinais vitais indicam a presença da vida. De modo, meus amados, de modo
que após a segunda etapa da criação do ser humano, nós temos então um corpo humano com vida perfeita. Atenção, essa vida que eu estou falando é do corpo humano, concedida pelo fôlego da vida. Ok? Não confunda, por favor, essa vida do corpo humano, que ele a perde quando morre, com a vida que individualiza todos nós. Ok? A vida que individualiza todos nós é a vida intrínseca da alma. Ok? A vida do corpo individualiza o corpo, que perde o sentido, que perde as propriedades quando a morte o envolve. Porque o que é a morte? A morte é exatamente a destruição da presença da vida. Na morte, o coração não bate. Na morte, o indivíduo não respira. Na morte, o sangue não circula. Porque estas coisas são vitais e se constituem nos sinais da presença da vida. Ok? Maravilha. Então, meus amados, nós podemos distinguir com muita precisão essas duas etapas no verso 7 do capítulo 2 do livro de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Meus amados, vamos procurar entender uma outra coisa interessante. Ao final das metamorfoses da primeira etapa, nós temos um corpo humano perfeito, ok? Um corpo humano completo, exatamente como o nosso que temos hoje. Nós precisamos entender que aquele corpo, ele veio da terra e não deixou de ser terra. Já argumentamos sobre isso. Aquele corpo continua sendo formado pelos elementos da terra, oxigênio, carbono e etc. Mas, ao final da primeira etapa, sem a vida. Ok? Observe que após o Espírito Santo proceder à segunda etapa, é então que o corpo incorpora a vida. Ok? É através do fôlego da vida assoprado em suas narinas que o corpo passa a receber aquilo que chamamos de energia vital. Ok? A energia vital, meus amados, é aquela energia necessária à manutenção da vida. Ok? Sem energia vital, o organismo que possui vida a perde, perde a vida, morre. Ok? Tiago 2:26 fala exatamente sobre isso, em que o corpo sem o espírito é morto, onde é o espírito a fonte da energia vital. A energia vital, meus amados, ela vai acionar os sinais vitais, ou seja, o coração vai ficar batendo enquanto tiver energia vital. O pulmão vai continuar respirando, a pressão arterial vai continuar sendo controlada, o sangue vai ficar circulando, porque esses sinais vitais, eles são proporcionados pela energia vital e vão proporcionar a presença da vida. Ok, meus amados?
Por esta razão, a vida está associada ao espírito, que é parte integrante do fôlego da vida. Analise com calma, analise comigo aqui, com calma, e vê se você percebe que a origem da vida do ser humano é diferente da origem da vida de qualquer outro animal. Por essa razão, meus amados, a vida dos animais é uma, a vida dos seres humanos é outra. Outra coisa que eu não quero que você confunda é a vida do corpo físico, que tem a ver com os sinais vitais do corpo físico, com a vida que permite a nossa existenciabilidade. A vida que concentra a nossa existenciabilidade é a vida da alma e não a vida do corpo. Claro que nessa dimensão da vida tudo gira em função do corpo, mas a nossa existenciabilidade, que vai muito além dessa vida física material, ela tem a ver com a vida da alma, ok? Então vamos voltar lá, meus amados. A vida dos animais, ela veio, ela foi produzida, ela foi criada pelo poder da palavra. O Criador disse: haja almas viventes, e elas houveram. O Criador disse: produza a terra, animais, etc, etc, e a terra os produziu, já com suas respectivas vidas, já maduros, já capazes de se reproduzirem. Completamente diferente da vida do corpo humano, que foi fornecida a ele através do próprio Criador, quando soprou em suas narinas. A vida do ser humano, a vida do corpo do ser humano, ela é proveniente de Deus, ok? E a vida dos animais é proveniente do verbo, do poder da palavra, ok, meus amados? Aí nós chegamos na terceira fase da criação. Passamos pela primeira, quando Jesus manuseia o pó da terra, metamorfoseia o barro, o pó, em carne, metamorfoseando novamente na formação dos órgãos e dos diferentes tecidos que formam o nosso organismo, desde as unhas do pé até os cabelos da cabeça, certo? E que uma vez pronto, o Espírito Santo de Deus entra em ação e nós passamos pela segunda etapa da criação do ser humano, quando o Criador assopra em suas narinas e aquele corpo passa a apresentar os sinais vitais, ok? Amados, os sinais vitais têm a ver com a energia vital, que tem a ver com o espírito. Se nós tirarmos o espírito, ele leva a energia vital. Se levar a energia vital, os sinais vitais não fluem, os sinais vitais cessam e aquele organismo morre. Ok, meus amados? Ok, olha, foi após o homem ser feito é que passou a existir aquilo que chamamos de Adão. Atenção, findo a primeira etapa, Jesus cede o seu lugar de construtor do corpo, de construtor do ser humano, para o Espírito Santo, que entra em ação e assopra. Quando ele termina, o Espírito Santo sai de cena e Deus entra em cena.
ok? De modo que nós, seres humanos, tivemos a participação da Trindade Divina na nossa formação, na nossa criação, tá certo? Onde Jesus fez o corpo, o Espírito Santo concede a vida e Deus cria a alma do nada. Amados, se lermos com muita calma o versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, nós vamos identificar essas três fases sem sombra de dúvida. Lembrem-se que a conjunção aditiva e ela une uma situação anterior com uma situação posterior. Nós fomos ao cinema e voltamos para casa. Esse e é uma conjunção aditiva. Lá no verso 7 do capítulo 2 diz assim: e, primeira conjunção, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E, segunda conjunção aditiva, soprou em suas narinas o fôlego da vida. E, terceira conjunção aditiva, o homem foi feito. Ok, meus amados? Então o homem foi feito após a segunda etapa da criação, numa terceira etapa, portanto, após estar pronto toda a casa, todo o ambiente onde essa alma passaria a habitar, porque a nossa alma habita o nosso corpo humano durante todo o período da nossa vida aqui nessa terra, de modo que a alma é a essência do indivíduo, a alma é o homem interior, é a alma que concentra todas as manifestações da nossa existência, ok? É a alma que tem o centro da vontade, é a alma, nós vamos ver sobre essas coisas, é a alma que tem a capacidade de decidir, de fazer escolhas, ok, meus amados? E outra coisa que eu quero ainda deixar claro é a vida da alma não tem a ver com a vida do corpo. A vida do corpo tem a ver com o espírito e a vida da alma é eterna. Deus, ao fazer a alma, ao criar a alma, trazendo-a do nada, Ele criou-a com vida eterna. Ok, meus amados? Nós, seres humanos, temos, portanto, um início, mas não temos um final. Ok? Com isso nós temos uma distinção perfeita, absoluta, entre a vida do corpo, que é do nosso relacionamento aqui nessa terra, nesse planeta, e a vida da alma, que tem a ver com a existencialidade de cada indivíduo. Fiquem todos com Deus. Deixe seu like, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, ajude-nos a divulgar os canais, faça desse canal, aos domingos, por exemplo, um momento de entretenimento. Entra no YouTube, reúne a família na sala, escolhe o seminário, escolhe o assunto, escolhe o vídeo e vamos passar momentos de lazer, mas altamente instrutivos. Ok, meus amados? Fiquem todos com Deus e que a bênção do Senhor inunde os nossos corações. Ok? Fiquem todos com Deus.